frangas. Então eu volto a colocar, não aceitem isso. Não aceitem essa mentira de que, olha só, mas isso é uma estratégia de, né? Que estratégia é essa? Ou a gente pague mais impostos aí porque faz parte do plano. Sempre tem um plano. O vagabundo do Nicolas Ferreira, sempre bom lembrar, o vagabundo do Nicolas Ferreira queria que vocês apoiassem a PEC da blindagem para que todos os deputados ficassem vazios de denúncias e nunca fossem alvo de qualquer pedido de prisão. Agora eu entendo, porque todos os colegas dele estavam envolvidos no escândalo do Banco Master. Sim. Agora eu entendo porque queriam a PEC da blindagem e queriam que incluísse na PEC da blindagem os presidentes de partido. É lógico. Iam ser pegos todo mundo no escândalo no INSS, do Banco Master, das emendas agora. Foram presos agora, amigos, 3 deputados federais do PL. Ninguém tá falando nada do Josimar Maranhãozinho. Foram afastados. Por quê? Tá todo mundo encalacrado. Aí o Nicolas foi lá defender isso. Não, mas veja, o Nicolas tinha um plano. Não, o Bolsonaro tem plano. Esses caras são vagabundos. O Nicolas é um vagabundo, vagabunda. O Flávio é um vagabundo. Pô, vamos ficar fingindo que os caras não são? Pessoal, like na live e entre no Valete Plus, valete.org.br. Entrando agora você ganha a revista do mês e o livro... Qual que era o livro mesmo? Cara, esqueci. Eu não sei, agora não lembro. Entrou 5. Não é mais agora 3 revistas, tá? Não é? Porque, lógico, né? Terminava a promoção às 16 horas. Ele deve ter tentado umas 3 ou 4 pessoas ali. O livro é O Príncipe. Esse tá valendo ainda. Então, eu queria entender o que a gente ganha com o bolsonarismo. Eu queria fazer uma pergunta pro chat. O que a gente ganhou com todos esses anos de Bolsonaro? Foi o fim da Operação Lava Jato? Foi o retorno do PT ao poder? Foi essas leis misândricas bizarras? Foi estouro de teto? Foi o fim da prisão em segunda instância? Foi impossibilidade total e completa de enfrentamento ao STF? Foi o orçamento secreto? Foi uma gestão absurda da pandemia? Foi o início do escândalo do Banco Master? Foi o meio do escândalo do INSS? Foi o escândalo de roubo de barra de ouro no governo Bolsonaro dentro do Ministério da Educação? Quando eu vou levantando todas essas coisas, veja, eu tô levantando, o que a gente ganha? O que veio do... não, mas em compensação, o governo Bolsonaro, a gente o quê? Vou listar aqui. Passou a reforma da Previdência, que veio do governo anterior. Se dependesse do Bolsonaro, não passava. Nem queria passar. E passou com alguns cortes também em privilégios. Não, o Bolsonaro mesmo, a parte de militares, ele tirou. Não corte, alívio em privilégios. Então quando eu listo aqui, eu vou encontrar assim mini coisinhas. Por um período teve menos impostos no combustível. Gente, por um período, tá? Aquilo ia ter que ser revisto, porque ia quebrar a conta dos estados. Como foi revisto? Como foi revisto? Aquilo foi só populismo. Ele teve lá um período que eu pude sacar eu podia antecipar os valores que eu recebi do auxílio emergencial. Sim, aquela medida ilegal que foi tomada pelo João Roma e que beneficiou o crédito sexta. Tô falando aqui pra vocês que assim, o Brasil ganhou muito pouco com essa família. Só que os caras ficam sendo tratados como se fosse uma coisa importante. Por quê? Porque uma parte da população brasileira se apaixonou por ladrão. É igual o fã do Oruan, o cara é fã de ladrão. Os caras são fã do Flávio Bolsonaro, são fã de ladrão. E é um ladrão vagabundo que tá te traindo, que tá te usando, que tá usando sua esperança. Porque o lance é tirar o PT. É óbvio que é tirar o PT. Mas eu não tô entendendo. Você quer tirar o PT pra colocar algo igual ao PT, tão corrupto quanto o PT, envolvido nos mesmos escândalos do PT e que defende a mesma pauta moral do PT? Não, mas ele fala Deus e família. Mas falar nominalmente Deus e família não quer dizer nada. Até aí o Lula também fala em Deus e chega a campanha, os bolsonistas os petistas estão tudo lá na igreja. Lá orando, não sei o que, estão rezando. Lembra da Manuela Dávila? Chega a eleição, tudo vira essa papagaiada aí. Então, assim, sendo objetivo, o que a gente ganha com essa história? O que o Brasil ganhou com o bolsonarismo? O Brasil ganhou uma naba. Ele ganhou a volta do PT. Ele ganhou aumento de impostos. O Bolsonaro é um traidor tão grande que quando o Moro, que é outro traidor, botou pra votar aquela agenda dele de segurança pública, o pacote anticrime dele, tinha lá seus méritos o pacote de crime, a gente defendia. O Bolsonaro foi contra. O Bolsonaro sabotou um projeto que aumentava a pena pra bandido, aumentava o poder de investigação. Ele sabotou o projeto. E aí o Freixo mete uma emenda lá do juiz de garantia e o Bolsonaro não veta. O negócio passa. É isso.
Aí milhões de brasileiros, não, esse cara é contra a bandidagem. Que cara, ele não é contra nada. Ele não é contra nada, galera. Ele não é contra nada. O que vocês ganham? Eu tô fazendo um apelo aqui, tem 7 mil pessoas ao vivo. O que vocês ganharam com isso aí? Pergunta pros teus pais. Não, porque o Bolsonaro é importante pra quê? O que você ganhou com isso? O Brasil cresceu, o Brasil não cresceu. Se você pegar no papel ali, você vai ver argumentos que mostrar que o Brasil cresceu com o PT e com o Bolsonaro. No fundo, a gente está vivendo um voo de galinha. Um crescimento que não é sustentado, não há aumento de investimento. O que tem é aumento de gasto com custeio e programas sociais que são largados, é BPC, é auxílio emergencial, Bolsa Família, é aposentadoria indexada ao aumento do salário mínimo. Aí você tem que ficar aumentando esses gastos, aí você aumenta a tributação nas pessoas, aí você fica nesse ciclo maluco. Sendo que o Brasil tem um potencial gigante desperdiçado. Isso é desesperador. Isso é desesperador. Um cara falou, dá pra afirmar que essa parte dos brasileiros tem com o Bolsonaro é uma síndrome de Estocolmo? Eu não sei, cara. Porque o Bolsonaro nem é forte como um sequestrador, a ponto de manter a pessoa num cativeiro e a pessoa desenvolver como um ato de sobrevivência uma paixão pelo sequestrador. Não é nem isso. Quem tem síndrome de Estocolmo, às vezes é o Bolsonaro pelo Xandão. O brasileiro... Olha, eu já tentei, eu já formulei, já escrevi artigos. O brasileiro projetou uma figura do Bolsonaro, um meme do Bolsonaro, que é o Bolsonaro das redes sociais. Existe um meme do Bolsonaro, que ele tá com óculos, né? Turn down for... Aí as pessoas inventaram esse personagem com óculos, que tipo, ele fala verdades, ele é brabo, ele enfrenta o sistema. E era mentira. Aquilo era um personagem, que é um meme. É um meme de internet. Memes têm funções meméticas, eles não governam. O cara por trás do meme era um tiozão com pouco ou nenhuma leitura, covarde, acomodado, que tocava pequenos escândalos de corrupção. Aí ele fez o que um cara covarde faz. Ele era tão fraco que, ele não sabia como governar, ele chamou os chefes dele. Que o Bolsonaro era um cara que trabalhava pro Mato Grosso do Centro, ele trabalhava pro Roberto Jefferson, que foi presidente do PTB, ele trabalhava pro Valdemar, que era presidente do PR, depois PL, ele trabalhava pro Ciro Nogueira, que era do PP, foi líder dele, ele trabalhou ele foi do PFL, né, do DEM, então ele foi atrás desses caras, o Onyx Lorenzoni, que era do antigo PFL, que é o antigo DEM, que era do atual União Brasil, ele foi atrás dessa turma que mandava nele, e aí ele deu um governo pra esses caras. Porque ele mesmo não sabia o que estava fazendo ali. Era uma atividade muito complexa para um homem que não era muito inteligente. Então ele chega no poder e aí ele... Quem eu vou confiar? Quem cuidou de mim? Vem Valdemar, vem Bob Jeff. E aí ele entregou o governo para esses caras. E aí ele deu um governo para você. Porque era isso. Então assim, ele era um incapaz. Um incapaz. E o filho dele é um pouco menos incapaz. Só que o filho dele, assim como ele, é um cara imoral. Então o que o filho dele fez? Fez negócio. Fez business, virou senador e foi fazer negócio. Por isso que, cara, as pessoas esquecem, um dos filhos dele, o Jair Renan, tinha um escritório de lobby em Brasília. Sim. O Jair Renan, sabe, 18, 19, 20 anos, tinha um escritório de lobby. Como que o moleque tem um escritório de lobby? Óbvio que o Jair Renan era um laranja e aquele escritório era usado para eles tocarem atividades de lobby pro Jair. E aí as pessoas iam falar, imagina, escritório de lobby do filho... E aí a galera reclamando, não, mas o filho do Cássio Nunes... Ele tem, mal se formou, ele tem contratos multimilionários. Sim, o Jair Renan também tinha um escritório de lobby. O Flávio, mesma coisa, era lobista. O Eduardo Bolsonaro veio fazer lobby, acho que foi pra AT&T aqui no Brasil. Só checar aí, acho que o lobby do 5G americano. Aqui, ó, após receber carro de presente, aí Renan atua pra fazer lobby. Era lobista. Ganhava carro, recebia a visita de empresários no seu gabinete, que depois os caras iam primeiro no escritório dele, né? E depois tinha acesso ao pai dele. E aí, galera, o que acontece? O Bolsonaro pegou uma galera que entrou nas redes sociais de maneira muito tardia. Por exemplo, as pessoas que entraram em 2014, 15, 16, 17, 18. Em geral, senhores de idade, classe média. Essas pessoas entraram na internet ali. Nas redes sociais, eu digo. Sim. Aí, cara, essa pessoa chegava um meme e ele... Nossa, esse cara tá falando verdades. Aí, cara, gerou um imprint. A pessoa se apaixonou por aquela imagem e tá apaixonada há 10 anos, até agora. Começa a haver uma desilusão, um cansaço de material e tal. Mas, né, a gente vive as consequências disso. O Lula, vamos agora falar do Lula.